capítulo 15 de Gênesis, bem no início, fácil, capítulo 15 de Gênesis, versículos 5 a 7, vamos estar lendo a palavra de Deus nesta noite. Diz o seguinte: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. E disse-lhe o Senhor: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeiros, para dar-te por herança esta terra. Capítulo 15 de Gênesis fala que no 14 Abraão sai atrás dos reis que foram levados cativos de Sodoma. No capítulo 15 fala: depois destes acontecimentos apareceu o Senhor a Abraão em visão, e ele fala com Abraão, e Abraão fala, você será grande. Ele fala: mas como? Se tu não me deste descendência, a não ser que a minha descendência seja através do meu mordomo Eliezer. Aí Deus fala: não, será o que sair do teu lombo, será de ti. E tira Abraão da tenda na visão, e leva para fora, e manda que ele olhe as estrelas nos céus, e fala: Abraão, se você pode contar, assim será a tua descendência. E a Bíblia diz que Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Paulo fala disso lá no livro de Gálatas. Veja, Deus faz uma promessa para um homem, 75 anos, aproximadamente aqui, Abraão estava com 85 anos. 10 anos Deus havia prometido uma terra e grandes nações, e não havia acontecido nada. E Deus aparece novamente, reafirmando a promessa. Agora a primeira aparição que Deus faz, Deus olha, manda contar a areia da praia. A segunda aparição, ele manda contar as estrelas nos céus. E a evidência que Abraão tinha das promessas era nenhuma. E ele já tinha decorrido 10 anos esperando e nada aconteceu. Quando Deus, na segunda vez, fala: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, e eu vou te dar esta terra. Ele creu, sem base, só creu na palavra de Deus. Nós temos uma fé hoje um pouco mística. Nós precisamos visualizar alguma coisa para crer, e fé não é isso. Os sentidos não nos levam a crer, os sentidos físicos, mas a fé, ela é o sentido espiritual nosso. Ela nos faz ver, ela nos faz sentir, ela nos faz ouvir. Tudo nós recebemos no âmbito espiritual pela fé. Deus é um Deus que está nos céus. E nós estamos aqui. Nós olhamos e vemos pessoas. Deus é um ser espiritual, invisível.
mas Ele é um Deus pessoal que você sente quando você tem relação com Ele paternal, pai e filho. Hoje, com todas as evidências, nós estamos caminhando para um tempo de incredulidade. Eu acho importante quando você vê este homem no início da caminhada, sem ter base em nada, apenas ele tem uma visão e ouve uma voz e ele creu. E a caminhada dele até a morte foi com fé neste Deus que ele ouviu. Aleluia. Hoje nós temos a revelação de Deus patente em nós através de Jesus. E muitas vezes duvidamos. Quando as coisas demoram a acontecer, nós fracassamos na fé. A fé para nós muitas vezes é quando nós estamos a navegar numa tranquilidade. Mas a fé é importante quando você está diante de um temporal. E continua crendo que o teu socorro vem do Senhor, que Ele é poderoso. A Bíblia constitui Abraão como pai da fé, logo no início, por esta crença. A Bíblia fala que ele crê. Depois desse acontecimento, passa mais 15 anos para ele ter Isaac. Ao todo são 25 anos de espera. Ele sai da chamada de Harã, no capítulo 12, 75 anos. A Bíblia diz que com 100 anos ele tem um filho, mas ele não vacilou. Paulo diz no capítulo 4 de Romanos, a partir do versículo 18, quem quer anotar, que Abraão creu contra a esperança, porque Deus havia prometido, mas ele olhava para a esposa, não tinha mais jeito. Lá, 19 e 20, ele diz que ele se fortalecia durante essa espera toda, dando glórias a Deus. Quando a promessa tarda, glorifique ao Senhor, porque Ele é fiel e Deus não falha nas suas promessas. Amém. O escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento. E a Bíblia é o firme fundamento da fé. É pela palavra de Deus que nós desenvolvemos a nossa fé. E a gente vê hoje a falta de fé em Deus. Nós temos a capacidade de esconder de pessoas, de fazer coisa em oculto, quando ninguém está vendo, porque não temos fé em Deus. Nós fazemos na escondida, porque Deus vê. Deus é mais real do que uma pessoa presente. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra. Tudo Ele vê. O escritor aos Hebreus diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dEle. Então, se eu não crer, eu vou me esconder de pessoas, mas se eu crer, eu vou tremer diante dele, porque Deus é real. A caminhada, a nossa caminhada, toda ela é por fé.
Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela fé. Romanos 5:1 diz que nós somos justificados pela fé. Gálatas 13:11 e Romanos 8:17 fala que nós temos que viver por fé. O justo viverá pela fé. Hebreus 10:38 diz: se ele, o justo, vive pela fé, se ele não viver, a minha alma não vai ter prazer nele. Aleluia. 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, em Hebreus. Então nós precisamos habilitar a nossa fé. E Abraão creu e ficou firmado na promessa da palavra de Deus. Capítulo 22, a Bíblia diz que Deus prova a Abraão. Capítulo 22, Gênesis. Pede o filho. E ele, sem questionar, ele entrega o filho para ser sacrificado. O livro de Hebreus, capítulo 11, diz que ele cria que Deus é poderoso para levantá-lo diante dos mortos. Aleluia, Jesus. Na Bíblia, a Bíblia fala que tem, lá no capítulo 6 de Mateus, capítulo 6, versículo 30, está inserido dentro daquele texto das preocupações, a 25 a 34. No versículo 30, Jesus fala: vocês de pequena fé, não é isso? 6:30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Pequena fé. No capítulo 8, versículo 10, ele fala de um homem de grande fé. Então, leia aí. Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Veja, então você nota que há tipos, há graduações de fé. E o desenvolvimento espiritual da nossa fé se dá através da palavra de Deus. Romanos 10:17. Ele diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje nós estamos ligados nas redes sociais. Sai verdades e sai também mentiras. Por isso que a palavra de Deus é o firme fundamento da fé. Você pode ser influenciado por pessoas ou por notícias para que a sua fé não avance. Então você tem que ter vigilância na maneira como você convive com a sociedade. Ela pode ser danosa à sua fé. Agora, quando você senta perto de uma pessoa que conta testemunho de fé do que Deus falou, você é fortalecido na sua fé. Aleluia. Mas hoje nós estamos com uma avalanche de más notícias. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, está no capítulo 13 de Números. Quando Moisés, a partir do versículo 30, quando Moisés manda 12 espias a vigiar, a olhar a terra, lá em Cádiz Barneia. E eles tinham uma promessa, quando eles saíram do Egito: eu vou te introduzir na terra que eu prometi a Abraão. Quando eles chegam no local, eles têm uma visão gigante. Ele vê que a terra é boa, produz,
leite e mel como estava na palavra, mas eles ficam temerosos com as pessoas crentes. Só 2 homens se opõem a isto, e este grupo de 10, ele inflama toda a população, e por causa desta incredulidade, eles caminham 40 anos pelo deserto sem entrar na terra. O que é incredulidade, irmãos? Você deixa de crer na palavra de Deus, que é para nós o fundamento. Isto aborrece demais o coração de Deus. É mesmo que você falar, você escreveu tal coisa, mas aquilo não é assim. É isso quando você relega, quando você olha para a palavra e você crê e vive nesta crença de fé, você agrada o coração de Deus. Por isso que Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Romanos 14:23 diz que tudo que não provém da fé é o quê? Pecado. Então você tem que viver por fé, não tem jeito, não é isso? Qual que é? 14:23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Tá? Até na comida, vai me fazer mal. Vai fazer. Não provém de fé é pecado. Então você precisa crer. Você crê em quê? Crê em Deus. Há certos modismos que a gente tem que tomar muito cuidado para receber a bênção de Deus. Eu tenho que fazer 7 dias de campanha. Não tem isso proliferado no meio evangélico? Mateus 22 e acho que é 11. Pelas vossas traduções, né? Não, 22. 22, 11? Não, esse aí é o 5, né? Entretanto, porém, o rei... Não, não é isso, não. 22, 11. Entretanto, porém, o rei para ver Não, os um estavam que fala tudo que pedir, descrendo, acho que 21 então. 22, capítulo 22. Não, 21 é dai a César o que é de César. Hein? Eu não sei se eu anotei, acho que não anotei não. Mas é capítulo... Bom, eu vou achar aqui. Mateus capítulo 22, que quando Jesus disse: tudo que pedirdes crendo, recebereis. Deus não dá nenhuma condição. Você tem que subir um monte, você tem que fazer campanha, você tem que, como diz, meter o kippah, vai a Israel, faz isso. Não tem nada. Fazer jejum de internet. É jejum de internet, não tem nada disso. Mas jejum de internet é bom. Esse é bom. Esse é bom. Então, há algumas coisas que você não tem base na palavra. 21, 22, eu estou ficando velho mesmo. E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Recebereis. Se ele está falando para você fazer campanha, só vai receber depois de 7 semanas. Mas nós criamos essas coisas. Tudo que você pedir na oração, crendo, você vai ter. O
21. Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito a figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Capítulo 17 de Lucas, versículo 6, fala: se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dar ordem a este monte e ele vai ser transportado. No versículo 5, os discípulos pedem uma coisa que todos nós deveríamos pedir: Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque se ela é o fundamento, tá, para eu ter coisas invisíveis, trazer a coisa que eu não vejo, trazer para uma realidade, trazer a presença de Deus para mim agora. Eu, quando trago a presença de Deus, Ele está aqui pela fé, e quando Ele está aqui, eu vou ter que fazer de conformidade com a palavra. Quando eu não respeito a presença dEle, eu vou pecar. A obediência nossa está muito associada à fé. Por que as pessoas pecam? Se a palavra diz uma coisa, eles estão praticando outra, porque eles não creem que a Bíblia é a verdade de Deus. Por isso que é o fundamento da nossa fé. Todos nós, já falei aqui, todos nós temos fé, até aquele que não é crente tem fé. Por que você entra no avião e atravessa o oceano? Você está crendo que o piloto lá vai fazer a coisa certa, senão você nem entrar. Então você descansa. E nós com Deus, que tem o controle, o governo do universo na mão. Você descansa, pega um ônibus, dorme, pega um avião, dorme, porque você está crendo que o piloto, o responsável, está fazendo a coisa certa. E quando nós estamos no controle de Deus, por que descremos nele? Uma perguntinha: Deus já falhou alguma vez com você? Glória a Deus. Já prometeu alguma vez e não cumpriu? Nós temos um Deus fiel. Aleluia. Vale a pena crer nesse Deus e viver para agradá-lo. E para você agradar a Deus, você tem que exercitar a fé. A Bíblia diz que a cada um de nós foi dada uma medida de fé. Não é isso? Romanos 12, 3. Porque pela graça me foi dada, digo, a cada um entre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A cada um. Por isso que no Evangelho está dizendo que tinha homens de pequena fé, era uma medida, e homens de grande fé. Agora, se você olhar esses homens de pequena fé, quem eram? Eram os discípulos de Jesus. Na travessia, quando Jesus pede para atravessar o mar, ele sai de uma margem, Cafarnaum, e vai para Gadara. Vem um temporal súbito que eles apavoram, pescadores habilitados a atravessar aquele mar. Eles apavorados acordam Jesus, e Jesus fala aqui: por que estão desesperados vocês de pequena fé? Se você olhar esses discípulos pós-Pentecoste, como igreja primitiva, Pedro era um deles, e você vê a mudança de fé. Pedro foi posto na prisão para ser degolado, capítulo 12 de Atos, e já
Tiago já havia sido morto, mas a Bíblia diz que ele dormia tranquilamente entre os guardas. Lá no barco, ele estava desesperado. Ali na prisão, com a morte decretada, ele estava tranquilo. Que mudança é essa? O Espírito Santo, né? Estava com Jesus ao lado, na prisão estava com Deus dentro dele. Dentro. Vocês estão entendendo a mudança? A caminhada de fé traz isso, irmãos. E tem muito crente que parece que está no barco, se desespera por pouca coisa. E Pedro não, Pedro dormia. A Bíblia diz que ele dormia tranquilamente entre os guardas. E como Deus é soberano para agir, a gente não entende o agir de Deus. Deus permitiu que Tiago fosse degolado. Na hora que Pedro está dormindo, um anjo vai lá e acorda. Logo as cadeias caíram, as portas se abriram, e ele pega a capa e vai saindo. À medida que ele vai saindo, as portas vão se abrindo. Quando ele chega na rua, ele dá conta, foi o anjo que me livrou. Ele vai para a igreja que está orando para Deus libertar. Tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. A Bíblia diz que tudo que nós pedirmos segundo a vontade de Deus, Ele nos concede. E Tiago diz: você pede e não recebe, porque você pede mal, pede para o vosso próprio deleite. Então, mas tudo que nós fazemos, segundo a vontade de Deus, que está expressa aqui, você pode ter certeza que recebe. Por que você tem essa convicção? Paulo afirma isto no capítulo 1 de 2 Coríntios, versículo 20. Leia aí. Esse texto até é muito bonito. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Se tiver 1000 promessas, ele vai chancelar todas elas. Pá! Ele tem, em todas elas tem um sim. Todas as promessas de Deus têm uma correspondência. Deus chancela sim. Então você não pode duvidar. Então nós precisamos uma fé espiritual para desenvolver a nossa caminhada. Aonde Deus está? A Bíblia diz que os céus são o trono de Deus. Aí a gente começa a pensar: aonde é o céu? O trono de Deus. Longe, longe que não tem medida. Tem um foguete aí no espaço há mais de 40 anos, ele não saiu ainda da órbita da Terra. O céu do Senhor é lá mais além. Se você olhar Isaías 57:15 diz: eu sou o Senhor, que habito num alto e sublime trono. Então ele está dizendo:
como é que nós ficamos juntinho desse Deus que está nos céus? Aí você traz ele para cá. Com a fé não existe distância. Você se aproxima de Deus através da fé. É através da fé que você serve o Senhor. Se você não desenvolver isso com critério, você não vai servir bem a Deus, porque precisa de fé. Quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, que é a galeria dos heróis da fé, ali você vê uma parte da coisas miraculosas que aconteceram com pessoas que exercitaram a fé. Abraão, Moisés, mas também pessoas que exercitaram a fé e foram escarnecidos. E por causa da fé, tem lá, se não me engano, versículo 38, homens foram cerrados pelo meio. Quem foi o homem cerrado pelo meio? Conforme a versão de Isaías. Dizem que foi pelo rei Manassés, por causa da fé. Então a fé, ela não, a promessa dela, a fidelidade dela não te leva só para coisa boa. A fé também te leva para o escárnio, para você suportar as afrontas. A Bíblia diz: homens que não eram dignos, o mundo não era digno deles por fé. Eles passaram aqui como errantes, como desprezados por causa da fé. Tudo por causa da fé em Deus. Nós vamos contextualizar isso, irmãos. O mundo tem muitas coisas boas, atrativas, e nós estamos perdendo a essência da fé, que é Deus, por causa das belezas que nós somos encantados. Olha para cima, traga a realidade de Deus para a sua vida, traga a beleza dos céus para o seu viver, e você vai viver por fé. Capítulo 5, versículo 7, 2 Coríntios, Paulo, é isso mesmo. Paulo diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Quem olha por vista é iludido pelo mundo. Quem olha por fé, ele tem a presença de Deus na vida dele. Não olha a circunstância, não. Agora o seu amor, não me guio por vistas, amém. Mas nós estamos vivendo num contexto, irmãos, que nós podemos ser iludidos. Tudo que os sentidos te atrai, te afasta de Deus. A fé é o sentido espiritual. Pela fé você ouve o som do céu, você ouve a voz de Deus. Pela fé você vê as maravilhas de Deus. Se não for pela fé, você não descortina isso. Tem crente que lê a Bíblia e não se encanta com aquilo que Deus faz. Por quê? Porque ele quer ter uma beleza, um painel, um retrato visível, mas não quer o olho da fé. Devagar isso. Quer ver cataratas? Como está lá a Aliane, quer ver Manhattan, estátua da liberdade? Isso é bom, mas o bom é você ter fé em Deus. Quando você tem fé em Deus, você não está sozinho. Você pode estar lá embaixo, na gruta, mas Deus está lá, pela fé. Outra coisa que é importante na nossa vida, 1 João 5,4 diz que a vitória nossa que vence o mundo é
a nossa fé. Ele diz: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. O mundo está aí, armando para cima da gente toda hora, com encanto, com beleza, com coisas boas. Se você perder esse sentido, você fica por aqui. Mas quando nós pensamos, quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos a beleza. A beleza de Deus. Qual é a beleza do Senhor? O salmista, ele dizia: eu entrar no teu tabernáculo para contemplar a beleza da tua santidade. A beleza de Deus reflete na santidade dele. O que é santidade de Deus? São questões que a gente começa a ler a Bíblia e começa a se perguntar: o que é santidade de Deus? Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele começa: santificado seja o teu nome. E eu me questionava, porque santificação, a palavra quer dizer separação. Então, quando eu me santifico, eu estou me separando para Deus. E Deus é separado de quê? Por que Ele tem que santificar? Aí eu custei a entender. A santidade de Deus não permite que Ele olhe e nem se aproxime de nada que é sujo. De nós, a não ser através de Jesus. Através de Jesus. Então ele não pode, a natureza dele não é permitida que é isso. Quando Isaías tem aquela visão no capítulo 6, que ele vê o Senhor no alto e sublime trono, a santidade dele, ele fala: eu vou morrer. Porque o fulgor da glória de Deus, capítulo 1, versículo 5 de 1 João, diz que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma, ele é totalmente um ser resplandecente. Capítulo 6, 16 de 1 Timóteo, ele diz que Deus habita no alto trono, numa luz inacessível, tão forte que ninguém pode ver. Então, quando você começa a olhar a característica desse Deus de santidade, você não pode se aproximar dele de qualquer maneira, porque a relação com ele tem que ser na espécie dele. Por isso que há uma convocação para nós de vida santa. Senão eu não tenho relação com ele. Eu não posso me juntar ao Senhor, porque Ele é extremamente santo. Mas, pastor, a gente pode transformar essa forma de Deus através de Jesus, se nós já nascemos pecadores. Vamos ver se eu lembro. Capítulo 2, acho que verso 15, 1 Timóteo. 1 Timóteo 1, 2 e 15, eu acho que é 2 e 15. Há um só Deus. Será preservado através da submissão de mãe. Não, é um que só fala em 2 e 5 então. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 2 e 5 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, quem? Cristo. Jesus. Através dele, Deus te vê resplandecente. Você está entendendo? Todo o nosso depende de Jesus.
Quando Deus nos vê, Ele nos vê santo. Jesus fala com ele: Pai, por essa eu morri. E aí tudo é anulado. Todas as nossas imperfeições, que são muitas, é anulado, porque nós entramos nos méritos de Cristo. Então, entre Deus e nós existe a cruz. Existe Jesus. Glória. Tá? Santas. Então a gente tem que começar a entender a figura desse Deus, para aprender a ter uma relação com Ele. Santidade não é modismo, é uma necessidade. Se você quiser comunhão profunda com Deus, você tem que ser santo. Sem ira, sem rancor, sem raiva, sem Não adianta. perdoando. E nós vivemos numa contaminação, que nós somos influenciados. A igreja tinha que saber a posição dela. Nós fomos arrancados do mundo para Deus. Aleluia. Então eu teria que dar primazia a esta vida cristã com Deus, de maneira que Deus pudesse olhar e falar conosco: eu agrado da sua vida. Eu me lembro, eu era jovem, bem jovem, nem só era casado, 20 e poucos, 22 anos, 23 anos, há muito tempo, uns 50 anos atrás, 50 anos, foi quando eu cheguei no Espírito Santo. Eu fiz um propósito, comecei a buscar a Deus, e tinha uma preocupação: estou agradando a Deus com essa vida? E um dia Deus usa uma pessoa. Ele só falou assim: quanto ao seu propósito no coração, eu estou agradando, mas eu quero mais. Agradando como? Você tinha que jejuava, orava. Então, quando nós levamos uma vida de qualquer maneira, você já sabe que esse não é o padrão de Deus. Você estava buscando incessantemente, Deus falou: eu agrado, mas eu quero mais. Por quê? Porque o nível dele é de excelência. Viver para Deus, isso depende de fé. Obediência à palavra de Deus depende de fé. Senão eu leio a Bíblia como um livro qualquer. Eu falei com vocês que recentemente eu visitei uns colegas antigos lá na minha terra. O conceito deles de Bíblia diz: Deus tem que fazer um jeitinho. Então eles não creem na palavra. Eles estão vivendo à margem da palavra e diz que Deus tem que se adequar à situação deles. Não creem, não tem fé. E o que vai acontecer com as coisas dessas, com as pessoas assim? Perdido, né? Você falou uma palavra-chave aí, nível. Nós temos que sair desse nível básico da fé inicial e subir. Por isso que é importante o crescimento do crente. Crescimento na palavra, no conhecimento. Antes crescei na graça e no conhecimento de Deus, 2 Pedro 3,18. Para você não ficar estagnado. Eu estava hoje revirando lá os papéis e peguei a foto, diploma, curso teológico, curso bacharel de teologia, 1979.
muito tempo. Está lá o grupo, quem estava lá, quem se formou junto comigo foi o pai de Malafaia. Estava lá na foto. Gilberto Malafaia. Nós formamos no Rio. Está lá o diploma. Falei, não tem coisa, mas eu lembrei, 1979, filho pequeno, Fabiola com 1 ano, Fabinho com 2, eu correndo atrás, fazendo faculdade. Na 78 eu fazia faculdade aqui na UFES e fazendo teologia, que era mais puxado do que a UFES. A UFES só vinha fazer prova. Lá eu tinha que fazer sexta, sábado e domingo, dia todo, e fazer trabalho. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Então a gente passa, são investimentos, crescimento, para você ter base na palavra de Deus, para você não ser iludido. Hoje, quem não conhece a palavra, ele está muito fácil de ser iludido, porque tem pessoas até certo ponto respeitáveis que vão para a internet e falam coisas que não têm respaldo na palavra. Por isso que eu estou sempre citando para vocês a palavra de Deus, versículos para vocês anotarem. Porque não é opinião minha, é a opinião da Bíblia. E a Bíblia é o livro que não muda. Ela descreve quem é Deus. Então eu preciso obedecer. A obediência à palavra requer fé. E a obediência à palavra é uma demonstração visível de que você ama a Deus. Muitas, hein? E requer conhecimento, né? O senhor falou um negócio a semana passada que está me matutando aqui. A gente é como se a gente comprasse um cruzeiro com toda a refeição paga, com tudo pago, e a gente passasse o cruzeiro inteiro comendo farofa. Isso me ficou, eu falei, meu Deus, eu quero mais. Eu não quero só farofa, não, eu quero tudo que eu tenho direito. Quando você olha para Jesus, aí é entendimento. Ao longo da história, muitas pessoas sofreram, mas eu reputo que não houve alguém que sofreu como Jesus. Você concorda com isso? Sim, amém. A Bíblia, o Lucas, ele é mais detalhista, ele fala que Jesus agonizou. Você vai para Isaías 53, diz que Deus agradou moê-lo. Getsemane é prensa. Prensa é quando você coloca a azeitona e para tirar o azeite. Então Jesus foi esmagado pelo nosso pecado. Não foi somente para perdoar e nos dar salvação, foi para trazer o equilíbrio que nós perdemos com o pecado lá no Éden. Deus fez o homem reto, bom, que ele olhou a obra-prima, ele gritou Tove, Tove, bom, bom, ele admirou a criação. Só que o pecado danificou essa beleza que Deus fez. Quando você olha esse mundo aí, a maldade, a prisão que Satanás faz com as pessoas nas drogas por aí, você fala, isto é consequência do pecado. Só que quando nós chegamos para Jesus, Jesus falou assim, eu quero te colocar em liberdade, que você era um oprimido. O crente pula para cá, senta aqui, estou salvo, estou numa boa. Mas as tralhas do coração ele não tira. Você não tem prazer em você não tem prazer em Deus. Crente mal-humorado,
crente desesperado. Agora, hoje a menina me liga, pede oração, pastor. A Débora, eu vou falar na Avalanche sobre o suicídio, eu preciso da oração. Por que isso está em moda no meio evangélico? Porque não sabe aproveitar o que Jesus padeceu na cruz para libertar o homem. É tirar proveito, irmãos. Tudo que me era contrário, tudo que era contra mim, Jesus gravou na cruz. Por que eu carrego? Então, se eu não tiver consciência do valor da cruz, eu vou assumir parcialmente os benefícios, só que Jesus quer te dar totalmente. Isso depende só de você, o que ele já fez. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não é o que eles estão falando hoje, a teologia da prosperidade. Crente tem que ter. Jesus foi pobre. Crente tem que estar contente. Paulo diz: eu aprendi a estar contente, passando fome ou tendo com fartura, sendo vestido ou nu, eu estou contente, porque ele sabia, ele Deus o que ele tinha. Então, quando vem essa falácia, as pessoas estão angustiadas. Capítulo 6, versículo 10 de 1 Timóteo diz: aquela ânsia pelo dinheiro é a raiz de todos os males. E ele diz: e muitos se afundam nisso. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tenha Deus, seja contente no Senhor, lute, mas coloque sempre Deus em primeiro lugar. Aprenda a fazer isso, busque primeiro o reino de Deus, e você vai ter a recompensa do Senhor. Então, a obediência à palavra é uma atitude de fé. Eu creio, isso aqui é a verdade, acabou. Que tem céu e inferno, ninguém tira do meu coração. Por quê? Porque está escrito. Um dia eu fui falar com um crente nominal aí, ele veio discutir logo comigo sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu falei: rapaz, se você não tem experiência, você pode até conjecturar uma que eu acho. O Novo Testamento é para a igreja hoje, tudo. Como que você fala que isso foi lá para trás e hoje não vale mais? E eu tenho uma outra coisa que você não tem. Eu tenho a experiência e você não tem. Então, eu estou falando de algo que eu recebi. Se você não tem, você está perdendo a bênção de Deus, a promessa de Deus. Então, são coisas inquestionáveis. Quando você caminha com Deus pela fé, Deus vai te marcando que você não se questiona mais. E é isso que muitas vezes há debates, a gente vê pessoas sofrendo, porque ela sabe que Deus faz isso, mas na hora que vem para o lado, eles se desesperam, falta fé. Falei aqui de Lia, a Marraulina viu o desespero dela lá, foi ou não foi? Brigou com Raulina, que não foi brincadeira. Eu falei: que isso? Que fé é essa? Você está entendendo? Se você falar com ela: você tem fé? Eu tenho fé. Mas a hora que a fogueira começa a esquentar para o lado, acabou a fé. Fé é a certeza, é a convicção.
não é crer numa esperança de possibilidade, é esperar na convicção de que Deus vai fazer. Aleluia. Amém. Mas esse é o Aí que tá. não vai fazer do jeito que eu quero. Mas vai fazer. Vai. Então eu preciso descansar nas promessas de Deus, porque sempre Ele tem o sim. Como Jesus falou uma vez, pega o barco e vai. Se mandou ir, para que esse cara? Mas essa trajetória da vida acontece conosco. Vá para tal lugar. E aí você começa, porque nós temos um adversário que bota a caraminhola. Se você não tiver a mente purificada pela palavra, será que? Aí você começa. Vai dar certo ou vai dar errado? A gente mesmo coloca. A gente mesmo fica com esses pensamentos, não precisa do diabo, não. Porque é o lugar, é o campo que ele vai trabalhar, é a mente. Por isso que o processo de transformação da mente com a palavra é fundamental para você crescer. Enquanto você não mudar a sua estrutura, o seu servidor, o seu, como é, o operacional, né? O hardware. Só o hardware, enquanto você não mudar isso, não adianta. Olha para cá e vê o propósito de Deus e encaixa na sua mente que você vai viver, você vai sentir diferente, você vai decidir diferente, porque a sua mente, que abriga as fortalezas, está mudada pela palavra. Nós precisamos crer no Senhor, independente da situação. Se for coisa, se Deus te conceder uma bênção por fé, mas se você tiver que passar uma aprovação para honrar a palavra, passe, porque no final Deus vai usar, eu falei a semana passada, a sua dor, a sua experiência para o crescimento seu e para a glória de Deus. Glória a Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto. Aleluia. Deus tem um propósito em tudo, então não fraqueje na fé. A adversidade vem, mas tenha fé, que vai passar o temporal. Glória a Deus. 186.